Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e estou aqui com Alessandra Postali, psicóloga do esporte, de multiesportes. E esse programa foi inspirado por um programa que ela fez com o Henrique, o Fala Avança, onde fala muito da psicologia do esporte, mas também os dois foram generosos em falar do trabalho dos dois. E o Henrique, que é o maior campeão de ciclismo dessa geração, em termos globais, uma pessoa que muito nos orgulha. E eu tenho certeza, e lá no programa Recomendo Ouvir, que teve um papel importante em vários altos e também ajudar nos baixos, porque é na alegria e na tristeza. Alessandra, obrigado por estar aqui conosco, pela generosidade do seu tempo, entre as idas e vindas de Estado de São Paulo e Estado do Rio que você tem na sua vida profissional. Olha, o prazer é meu, Álvaro, e estou aqui para a gente poder bater um belo papo. Alessandra, no programa do Avança, você mencionou que você trabalha com vários atletas de várias modalidades. Então, se pudesse só tirar uma lista resumida das modalidades que você já teve atletas com os quais você vem trabalhando ou trabalhou? Tá? Olha, em termos de seleções, né? Eu trabalhei com a seleção de basquete masculina, trabalhei com handebol feminino e masculino, trabalhei com badminton, com pentathlon, que mais que eu trabalhei? Como eu era psicóloga das missões, de missões do Comitê Olímpico Brasileiro, você acaba tendo contato com muitas, assim, com todas as modalidades, né? Do ciclismo, eu tenho contato com BMX, tenho contato com mountain bike, ciclismo de estrada, tenho motocross, tenho e-sports, tenho poker, jogadores de poker profissional, tenho stock car, tênis, que mais futebol, o E que você quiser. nesse repertório, eu imagino que você já pegou atletas em fases diferentes. E uma coisa que nos ocorre é que, e cada vez o atleta tem que começar mais cedo, e talvez isso até aumente a importância do trabalho que profissionais como você fazem. Porque talvez sejam pessoas, homens, meninos ou meninas, né, nessa fase, com um talento ímpar, mas talvez crianças assustadas, né, assim, com seu talento, com aquela exposição, com a pressão. E eu desconfio até que muitos passam muito tempo, e isso não tem nenhum degenerativo, nenhuma juízo de valor negativo, mas como crianças assustadas. E talvez até porque não tenham tempo de viver a sua infância, a sua adolescência e dedicados ao esporte. E aí, às vezes, essa criança assustada nos encantam, como o Ayrton Senna, às vezes nos decepcionam, como o Neymar. Mas tem uma carga enorme em cima dessas pessoas, dessa jornada. E a pergunta é: um atleta nasce ou é formado? Um campeão ou uma campeã? Então, Álvaro, para mim, ele, ele é formado, né? Um campeão, ele é formado. Só que ele vai depender de algumas características que ele tem que vão levá-lo até onde ele quer, né? Então, eu sempre costumo dizer, né, que esqueci mais, viu? Eu tenho uma coisa legal, porque eu lembrei, porque tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Xterra e Hum. tenho também escalada, né? Então, esportes de montanha comigo mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui. O que eu vejo é que existem algumas características que diferenciam uma mente campeã de um atleta competitivo que compete em si, tá? Uhum. E isso tem a ver muito, primeiro, onde ele quer chegar na vida, tem a ver com resiliência, tem a ver com disciplina, tem a ver com a paixão que a pessoa tem de chegar num lugar especial, porque não são todos que vão abdicar da sua vida ali comum para poder chegar onde tem que chegar. Então, para mim, assim, você vai formando esse atleta, você vai formando essa mente campeã. Essa mente campeã, ela é trabalhada.
Então, ela tem que ir sendo treinada e trabalhada, né? O quanto desses, e da tua experiência, claro que é um recorte específico, mas da tua experiência, o quanto você falou que ele sabe onde quer chegar, mas uma criança quase no meio da adolescência sabe onde quer chegar? Assim, a cabeça campeã que você acompanhou sabia onde queria chegar? Álvaro, eu, assim, olha, eu acompanhei muitos jovens atletas e que chegaram ao seu auge como adulto. E vou te falar, essas pessoas, elas têm uma coisa diferente já, até desde criança. Já tem uma coisinha ali diferente. É claro que o caminho, ele é muito árduo. Não é um caminho fácil. Então, você tem que abdicar de muitas coisas, realmente, para poder viver esse sonho da alta performance. E como eu disse até lá no Avança, né, performance nunca foi sinônimo de saúde mental. Então, Uhum. o que você vê é muito hoje uma intersecção buscando uma relação que possa ser menos, não é nem menos desgastante, mas onde onde o limite para que você possa, o limite ali entre a saúde mental e o desrespeito ao seu corpo, à sua mente, não seja, que esse desrespeito não seja acima da paixão pelo esporte, entende? A- Então, hoje a Agora gente vê muito isso. você, você fala paixão, é, e tem uma coisa que eu ouço falar, muitas vezes quando você trabalha com uma coisa que você é apaixonado, fica mais difícil. Do que quando você acredita naquilo, porque você não está emocionalmente contaminado, se alimenta daquilo. Mas você tem uma atitude profissional. E eu acho que o Henrique falou isso no programa de vocês, de que é um trabalho. Assim, você fala assim, pô, adoro andar de bicicleta, você é ciclista profissional. Assim, tem menos a adorar andar de bicicleta e mais a disciplina de tudo que é necessário para você ser um campeão Exatamente. consistente. Exatamente. Por isso que essas pessoas, desde muito cedo, elas apresentam essa constância no que diz respeito ao trabalho, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma menina de BMX, ela tem 11 anos de idade, 11 para 12 anos. A vida dela é o BMX. Ela vai estudar, ela tem uns amigos da escola, ela entende que essa outra parte é muito importante, mas ela troca tudo pelo treino do BMX, né? Ela troca tudo. Não sei se ela vai continuar assim na adolescência. Assim como também tem um adolescente do BMX que mora nos Estados Unidos, e ela troca tudo para viver o treino e a competição do BMX. Assim como tem um jovem atleta de motocross, que é o Gustavo Pessoa, que é muito jovem, mas ele abre mão de tudo para viver o que ele tem que viver dentro da motocross, porque ele tem um sonho muito claro de onde ele quer chegar. Ele sabe onde ele quer chegar. Então, o trabalho é diário, todo dia. Né? O Então, que, não são todas as pessoas que vão estar dispostas a isso. E tudo bem também. Né? sim. O que você vê em comum em diferentes modalidades? Você mencionou que você trabalha com pessoas de pôquer profissional, de esporte profissional, que são menos o esforço físico e mais a atitude de controle emocional, a atitude de disciplina mental. Mas o Sim. que você vê em comum com os campeões? Seja ele que o corpo tem um peso maior, ou seja ele onde a cabeça e o controle das emoções tem um peso maior? Álvaro, você falou tudo. Atitude. A atitude muda completamente. A atitude é algo que você. É uma coerência que você vai buscar entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Isso tem que estar muito coerente, porque às vezes não adianta você ter um sonho de ser um grande jogador de pôquer, reconhecido internacionalmente, enfim, mas não se dedicar na ação para você poder ser Uhum. isso, né? As pessoas não sabem, mas é algo que demanda muito estudo. É como um xadrez. Né? Eles têm horas de estudo, muito ali, é muito empenho o tempo todo.
e tem que lidar com situações extremas ali emocionais, porque envolve, vamos dizer, muito dinheiro, envolve você estar numa reta final ali, e aí você, né, você ganha em dólar, ou você pode perder tudo, você pode ganhar tudo. Então, são coisas que as emoções ficam em alto e baixo o tempo todo. Então, não adianta você, por exemplo, querer ser o campeão mundial de mountain bike e não se dedicar o suficiente para isso, entendeu? Não se dedicar o que o processo pede para você vivenciar o resultado. Você não pode ficar vivenciando o resultado, porque isso vai fazer com que você só se desgaste e você não vai chegar onde você precisa chegar. Você tem que ter, eu vou chamar de amor, vou falar de uma maneira mais romântica, né? Ao Uhum. processo. Então, saber que dia de sol, dia de lama, dia você tem que acordar e você tem que fazer uma rotina, que essa rotina vai te levar a algum lugar. E isso demanda esforço, não tem jeito. Nesse papel, qual é a importância de um mentor, ou de um pai, ou de uma mãe? Então, a gente tem casos como o King William, das irmãs Williams, do tênis, a gente tem o André Agassi com o pai, a gente tem o Lewis Hamilton com o pai dele, a gente tem o Tiger Woods com o pai. Quanto tem valor a combinação de tem talento, tem o senso de atitude, mas tem também um mentor ou mentora, seja era uma figura paterna genética ou seja uma outra figura que entra nessa jornada de transformar essa criança num adulto campeão? O mentor, eu acho que ele é o pai, a mãe, né? São fundamentais nesse processo. Até eles também precisam entender que eles estão diante de uma situação completamente diferenciada, né? Não, porque o seu filho não vai para uma faculdade, não tem aquele curso Uhum. normal. Você vai para Uhum. uma escola, da escola vai fazer vestibular, do vestibular vai para a faculdade e vai vivenciar todas as coisas que a vida proporciona, não. Ele, diante de muito cedo, ele já entra em contato com situações relacionadas à frustração muito forte. O impacto com a frustração é muito grande, seja ele no e-sport, seja ele no esporte tradicional, por exemplo. E a figura do pai e da mãe ali é fundamental para orientar esse jovem, porque eu fico um pouco assim com ponto de interrogação quando a gente encontra um pai treinador. É muito, né, vivi muito tempo isso assim com atletas que têm esse pai treinador e muitas vezes eles chegam para mim dizendo: eu quero o meu pai, eu não quero o meu treinador, eu não quero o treinador, quero meu pai, eu quero poder falar mal do meu treinador para o meu pai, eu quero poder ficar cansado do meu treinador. Às vezes eu quero também falar para o meu treinador, quero desabafar sobre meu pai também. Então, Ou assim, eu esse quero ter a liberdade de despedir o meu treinador. Eu não posso despedir pois meu é, pai, mas eu pois quero é, despedir o meu treinador e trocar de treinador. E quando é pai, não dá para exatamente. despedir o pai ou a mãe. Não dá, não dá. Então, assim, a relação, ela fica quando é a relação familiar ali, ela fica muito estreita, muita coisa. E exige muita sabedoria, tanto dessa figura paterno-materna, quanto a figura do atleta em si, né? Então, é excepcional, por exemplo, quando você tem, no caso do Henrique Avancini, o Rui Avancini, né, que Uhum. teve uma história no ciclismo. O filho se inspira nessa história do pai e tem o pai ali como seu melhor amigo, como, né? Então, assim, você vê ali uma relação muito atípica e de muita sorte. Eu falo para o Henrique que ele teve muita sorte, né? Sim. Nessa relação que ele teve ali, porque o Rui também é uma pessoa muito sábia, muito espiritualizada, muito sábia, que soube também conduzir ali e uma série de coisas com o Henrique e aprender com o Henrique, e o Henrique também aprender com ele. Então, foi uma relação de aprendizado para ambos. Então, é isso que eu vejo. Assim. Até outro dia eu falei para o Rui, a última vez que eu fui lá para Petrópolis, no camp, e falei: Rui, por que você não dá uma mentoria para pais?
você tem tudo para dar mamãe. Ele falou: "Louco, Alessandra, não me arranja mais coisa na minha cabeça, pelo amor de Deus", né. Eu falei: "Mas você é o cara, você tem que falar", porque eu acho que ele é diferente de todo assim, dos pais que eu conheço, dos pais treinadores, dos pais técnicos, porque ele soube fazer muito bem esse papel de pai e de mentor, sabe, para o Henrique. E eu imagino que esse papel ele é muito difícil, porque num primeiro momento, até para o atleta ou para atleta, descobrir se aquele sonho é dela ou é do pai e da mãe. E na busca da aceitação do pai e da mãe, está vivendo aquele sonho, mas que não é dele ou dela. E eu imagino que Sim, em algum momento da jornada do atleta tem esse questionamento. Pô, meu pai e minha mãe me deram toda a força, mas esse é o meu sonho ou esse é o sonho deles? Tem uma projeção ou tem uma coisa que é própria? E a outra é do pai e da mãe o filho ser uma fonte de receita, que eu acho que é também um elemento que contamina muito a relação da sim. autoridade do pai e da mãe, mas quem está trazendo o dinheiro relevante para casa é a filha ou o filho. É, Então, eu como é que você observa esses dois papéis, assim, a projeção do pai e da mãe e o atleta ou atleta afirmar que esse sonho é meu, e aí tem o André Agassi, que é um caso clássico, de uma pessoa que exato. sofreu muito, e também do pai ou da mãe ter maturidade e equilíbrio e manter a figura paterno-materna, apesar de quem está economicamente ganhando relevância na casa é o filho ou a filha. Uhum. Olha, isso aí que você falou é fundamental, Álvaro, porque, ó, eu atendo também, fora a área esportiva, eu atendo muito alta performance, né, então atendo muitas atrizes e atores que estão saindo da adolescência e indo para a fase adulta, que já são, já têm a sua fama nacional, fama até internacional, e que já muito cedo, bancam a família. Sabe, bancam assim, Uhum. né, onde a mãe é empresária, ou o pai é empresário, a família ficou ali circulando, saem dos seus empregos naturais e começam a viver o sonho ali daquele adolescente. A Eu vou falar família para virou uma pessoa você jurídica. exatamente, né, então eu vou falar para você, é na adolescência que a gente começa a ver exatamente essa separação. Quem realmente quer viver esse sonho, porque é o seu sonho, ou quem quer realmente realizar o sonho do pai ou da mãe. No caso do Agassi, eu vejo que ele, assim, teve um estresse muito grande, teve todo um estresse, mas ao mesmo tempo, ele também não conseguia ficar longe desse cenário tenístico, vamos colocar assim, né. Uhum. Tanto que ele foi um dos grandes nomes dessa da época dele no tênis. Então eu vejo que o que faltou ali foi um pouco mais de bom senso da família em tratá-lo como filho do que como uma receita, ou então como uma estrela ou alguma coisa assim. Então eu vejo que é muito isso, acho que os pais têm que ter uma sabedoria muito grande para poder realmente equilibrar aí essa relação que tem de trabalho com a vida, do filho, né, quem é o filho e quem é o atleta, por exemplo, ou quem é o filho e quem é a estrela, por exemplo, e ao mesmo tempo ficar sempre se questionando, né, nesse papel de pai e de mãe e o papel de mentor. Eu acho que isso é um equilíbrio que tem que ser tanto do atleta, ou do artista, enfim, quanto também dos pais. Não é uma responsabilidade só dos pais, também começa a ser dos filhos. E quando a gente parte para a adolescência, eu falo muito isso, falo assim, é teu sonho mesmo? É isso que você quer fazer? Ou são seus pais? Ou você quer realmente fazer o que os seus pais querem? Então, quando ele fala assim, ah, mas tem a ver com meus pais, então não é teu sonho. Então não é Uhum. você. Eu sou mais dura. Eu Uhum. sou dura na hora porque eu preciso filtrar. Eu uso muito, questionamentos para que a pessoa possa filtrar e ver até que ponto que aquele sonho é dela ou é da família, entendeu? E às E, vezes pode ser dos dois. e nessa jornada,
quando dá errado, né? A criança se dedica e vai começando a sua jornada e chega uma hora que constata que aquela criança não será um campeão do mundo, e aí ela precisa abrir mão disso e viver a vida não esportiva. Como é que viver esse luto, esse fracasso, e não se sentir que é um fracasso na vida, que tem outros lugares que essa criança vai ter Exatamente. sucesso? Você fez uma pergunta maravilhosa, Álvaro. Eu acompanhei, como falei, várias trajetórias de pessoas que pararam, de pessoas que continuaram, e não necessariamente você vai ser o campeão do mundo. Se você conseguir viver seu sonho e estipular, eu estou entre os top 10, estou entre os 20 do mundo, né? A gente vê no automobilismo. Nem todo mundo chega todo ano Sim. ali mas não quer dizer que a pessoa não fez uma carreira de sucesso. Barrichello mesmo é assim. Não quer dizer que ele não fez uma carreira de sucesso, né? Ele não era um Ayrton Senna, mas ele era o Barrichello. Ele fez uma carreira sólida dentro do automobilismo. E as pessoas só querem lembrar de campeões mundiais, de toda hora de Não, pessoas no vamos combinar pódio, o seguinte, né? tem uma categoria que tem os 20 melhores do mundo, e desses 20 tem 5 ou 6 que estão ganhando 10 milhões de dólares por ano. Ele estava nesse grupo. Tá difícil dizer que esse é um grupo de fracassado. Pois é, né? Então eu vejo que assim é muito o nosso mindset aqui no Brasil e também acho que no mundo é que a gente precisa o quê? Quebrar mitos, sabe? Desmistificar os mitos e entender que assim uma vida profissional dentro do esporte, dentro daquilo, você você pode ser sólido também, quer dizer, você não, de repente você quer ser o grande campeão mundial, enfim, mas de repente naquela safra existem pessoas também que vão poder impedir ali a sua trajetória enquanto um todo, enfim, e nem por isso você deixa de ser um campeão, porque você está ali enfrentando todo dia a dia, o que você quer. Você está construindo a tua história. E eu acho que isso é uma coisa muito de você desmistificar, né, essa condição e poder viver o teu sonho dentro daquilo que você se propõe. Então, eu falo sempre assim, que revisitar as metas, revisitar os teus sonhos, revisitar as tuas prioridades. Isso é muito importante. E refletir, você não tem que ter medo de mudar, porque mostra que você é uma pessoa que está refletindo. Né? De repente, você aquele sonho deixa de ser prioridade. E você vai, então, em busca de uma outra coisa que vai te realizar muito mais, ou que você tem curiosidade, que você quer descobrir. Eu vejo muito saudável quando as pessoas começam a tomar decisões e falar, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, quando ela começa a ser autônoma, ser protagonista dessa sua história, né? Porque a gente não pode vitimizar essa pessoa. Então, frustração, sim, vai fazer parte, e muito, até muito mais do que grandes sucessos, né? E falando em frustração, tem um documentário genial que está na HBO, produzido pelo Richard Phelps, chamado O Peso do Ouro, onde ele fala Sim, sobre o assunto de depressão e até suicídio. E aí tem uma fala que é muito forte, de que o próprio Phelps fala, se você ganhou ouro, você tem 6 meses de atenção. Se você ganhou prata, você tem 3 meses de atenção. Se você ganhou bronze, você tem 2 semanas de atenção. Se você chegou em quarto lugar, ninguém lembra de você uma semana depois. E a diferença são segundos. Então, assim, e mesmo quem ganhou, e o Phelps fala isso, você tem uma ressaca pós-vitória. Então, assim, você alcançou, é quase aquele mito de Sísifo, que todo dia a pedra rola para a beira do mar de novo. Como é trabalhar isso de que chegar no topo é uma coisa, mas ficar lá é exponencialmente mais difícil, e aonde você achar esse combustível? sim. Eu acho que isso daí é uma coisa assim, ó, eu classifico três tipos de atletas, né? Ah, a gente não pode. Não, pode sim. Eu tenho 31 anos de performance, eu classifico. Então, assim, existem os esforçados, os talentosos e os excepcionais. Ponto.
né? Quando você pega um excepcional que é esforçado, pelo amor de Deus, esse daí, Phelps é esse, Phelps é um desses daí, entendeu? Uhum. A gente tem os talentosos que muitas vezes eles não reconhecem o processo, eles não conseguem nem explicar didaticamente o talento que eles têm. E muitas vezes a gente perde muitos talentos por falta de consciência, até porque às vezes eles veem tão fácil aquele processo lá que eles falam assim: ah, isso se eu faço, faço, então todo mundo faz fácil, e então aquilo deixa de ser motivador para ele, uma coisa motivante para ele. Mas os esforçados, eu falei dos talentosos agora, os esforçados, eles sabem o caminho das pedras. Esses são os verdadeiros trabalhadores, entende? Porque eles sabem exatamente o caminho do processo, o que eles precisam fazer para chegar lá. E isso, assim, para mim, assim, é fundamental. O Bernardinho fala muito disso, né? O técnico, o treinador Uhum. de vôlei. Ele fala que ele prefere 1000 esforçados do que aquele excepcional ou aquele talentoso que muitas vezes não vai apresentar disciplina, não vai apresentar força de vontade, Sim. não vai, né? Não vai Porque é menos apresentar foco, difícil. que é menos Então, precisa difícil. se esforçar menos. Eu vejo que, assim, mais do que resiliência, tem um conceito, Álvaro, de toughness, que é de dureza mental. E toughness não quer dizer você ter a síndrome do herói. Então, até a gente fala, o que não é dureza mental? O que não é toughness? Toughness não é você ser teimoso. Toughness não é você ter a síndrome do mártir, do herói. Toughness não é você ter mindset fixo, sabe? Não, o toughness, a dureza mental, ela transita em alguns círculos, né? Onde você vai ter autocontrole, onde você vai ter inteligência emocional, onde você vai ter compaixão pela sua história. Então, é algo que eu falo que, mais do que resiliência, eu falaria em toughness para os nossos Tem um, atletas, entende? tem um livro muito interessante, que o título em português é um desastre, que chama-se Fortitude, que em Se é, português é Resiliência é o caralho, e desculpe os ouvintes, mas é o título do livro. é É, isso mesmo. e ele coloca um conceito de que quando a gente fala em resiliência, o conceito de resiliência é como se fosse o caule de uma árvore que você enverga e ele volta à posição original. Mas ele é uma coisa temporária. Fortitude ou toughness é uma coisa definitiva. E aí, o livro é baseado num estudo feito antes da Olimpíada de Londres, onde eles foram estudar a elite e a superelite. Elite é quem qualifica para ir para a Olimpíada, superelite é quem ganha medalha. E quase todos os superelites tinham em comum traumas emocionais infantis, inclusive situações de abuso. E que esse era Isso. um combustível dessa inadequação e dessa coisa. Você observou alguma coisa parecida com isso, de que tem uma bagagem de infância emocional forte e que o super elite tem isso, e inclusive é uma coisa que você não pode escolher, e aliás ninguém quer escolher ter um trauma na infância, né? Emocional. Eu vejo assim, Álvaro, eu acho que durante muitos anos as pessoas confundiram resiliência com desrespeito ao limite, entendeu? Então, eu falo que assim, resiliência é uma coisa, mas para mim ainda, essa noção do toughness, para mim, ele é muito mais amplo, porque ele mostra que você tem que ter muito autoconhecimento, e eu aposto nisso, numa preparação mental, onde você vai fazendo o atleta ter autoconhecimento, onde ele vai sendo, como eu Controle. falei, né, ele vai tendo controle. E ele vai determinar onde mora o limite dele. Porque senão os abusos começam por, por outrem, mas também porque desde muito pequeno, essa pessoa ela não tem noção de limite. Então ela vai entendendo que
ela tem que forçar tudo e todos, né? Tudo dela. E que isso é a performance. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que você tem que ser inteligente. Para mim, o campeão é aquela pessoa que consegue usar de ferramentas corporais, físicas, emocionais, mentais, de si, se conhece tanto que ele vai fazer esse equilíbrio. Esse é o verdadeiro campeão, sabe? Ele vai entender também que ele precisa de amigos, ele vai entender que ele precisa de família, ele vai entender que ele precisa de um namoro, viver coisas de um ser humano, mas que ele tem ali uma profissão que a profissão dele é diferenciada em que sentido? Quando você é do esporte, não adianta. O teu coração, a medida do teu coração é maior, o teu cérebro tem uma plasticidade maior, a sua fisiologia, o seu emocional cria resistências maiores com um ser humano normal. Então, por que que isso acontece? Porque você coloca em treinamento e coloca sai da zona de conforto, porque o teu trabalho exige isso. O seu trabalho exige que você saia da sua zona de conforto. Uhum. O que não significa desrespeito. Entende? É Então, acho que disciplina. isso, exatamente, o que significa desrespeito, no sentido de você desrespeitar o teu corpo, entender onde moram os seus limites. Amanhã, por exemplo, hoje chegou no X, amanhã começar a ver, poxa, dá para chegar no Y? Como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? Criar um propósito para isso. E não simplesmente ir lá, como eu falei, assim, né, aquela coisa do herói lá, por quê? Porque depois, se você força e não se esforça, mas se você força, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai se sentir abusado, você vai sentir uma série de coisas. Existe uma linha que ela é muito, muito sutil entre o esforço que você vai fazer para você conquistar a performance e o desrespeito, entendeu? Você tem que sair da sua zona de conforto. E Você o tem quanto que esse saber. combustível e ouvindo você ter um monte de perguntas, esse programa podia ser daqueles podcasts de 3 horas. A primeira, você falou no começo que você já trabalhou em 30 anos e identifica campeões que sabem o que querem chegar. O que acontece quando eles chegam lá? Eu quero ser campeão brasileiro. Você foi campeão brasileiro. A reinvenção de falando, agora eu preciso ser latino-americano, agora eu preciso ser mundial. Porque ele talvez tenha até na cabeça, eu quero correr o Tour de France, eu quero ser campeão do mundo de Fórmula 1. Mas isso é meio uma fala sem noção, né? Ou não. Ela vem e simplesmente ser campeão do Estado brasileiro, sul-americano, são escadas que já estão desenhadas na cabeça desse atleta nessa visão de objetivo. Ele vai construindo, né? Assim, eu tenho, por exemplo, esse ano aqui, eu tenho um atleta de motocross que ele fala assim: eu quero ser campeão brasileiro. A minha meta é ser campeão brasileiro. E ele está construindo essa meta há 4 anos. Não é uma coisa assim, esse ano eu quero ser campeão brasileiro. Você está entendendo? Acordei com vontade. Acordei com vontade de ser campeão brasileiro. Não, é uma construção. Falei, é uma construção. E é uma construção a longo prazo, não é a médio prazo, nem a curto prazo. Você vai construindo. Porque, assim, eu vejo assim, não é porque você foi um campeão estadual, foi um campeão brasileiro naquele ano, tá? X. Então agora você vai querer. É natural que quando a pessoa tem essa mente campeã, ela quer dar voos mais altos. Ela vai querendo, só que ela também tem que ter onde mora o profissional campeão. Ele começa a entender que ele precisa criar, sair daquela zona de conforto, aquele mindset dele, para poder ter voos mais altos. Então, você tem que ter humildade para poder ir construindo isso, né?
Isso é uma humildade dentro do processo que a gente chama de um processo consciente de formação de campeão. Por isso que eu falo para você, chega nessa hora, uma coisa é o querer. Eu posso querer, você pode querer, mas quem vai conseguir dar conta de uma preparação para chegar lá? São poucos. São poucos. E aguentar a viagem, né? E aguentar a viagem, são poucos. Então, é uma construção natural. Só que sabe uma coisa que eu também penso, Álvaro, que outro dia eu estava falando até com o Henrique sobre isso. Falei, poxa, quando você é campeão, estadual, e depois campeão mundial, campeão brasileiro, e você quer ter voos mais altos, às vezes você tem um calendário que é imperdoável. Parece que você tem que manter seu estadual, tem que manter o brasileiro, mas, para você também dar conta do lado de fora, você precisa se preparar para esse lado de fora. Muitas vezes, você não vai... muitas vezes você não vai conseguir, porque você está nesse processo de performance aí, às vezes não tem nem motivação de fazer um campeonato XPTO daqui, um exemplo, tá? Eu Sim. entendo que as pessoas, quando querem ver aquele astro, querem ver aquela pessoa, mas a gente tem que ter uma coisa chamada periodização, que às vezes você está buscando uma coisa, né, vai ser campeão mundial, e você está fazendo toda uma periodização que tem a ver com preparação física, treinamento, de pilotagem, preparação mental, para uma escala maior. Só que você ainda tem o peso de ir lá correr esse campeão brasileiro, de novo, e de novo, e de novo. Então, isso vai tirando a sua motivação também. Você entende o que eu estou falando? Sim, sim. E, então, assim, muitas vezes é isso, né? Por isso que você não pode simplesmente passar por aquele campeonato brasileiro, virando o 10º, de repente você era o primeiro, de repente naquele lá você ficou o 10º, mas por quê? Você está fazendo a sua preparação para o Mundial. Não desprezando o nacional, muito pelo contrário, mas as pessoas precisariam ler isso, ler essa periodização. Entende? Senão, o que acontece com esse atleta? Ele começa a se desmotivar. E aí a pergunta, vencer é um hábito e perder também? Então, um atleta que vence consistentemente fica mais forte do que o atleta que perde de vez em quando e começa a se resignar com essa derrota, de que, putz, hoje não deu tudo certo, putz, hoje tinha um cara que era mais forte que eu. Então, assim, vencer é um hábito? Vencer é um hábito. Você quer vencer tudo. Um campeão, ele quer vencer tudo. Ele é competitivo. A pessoa não deixa de ser competitiva. Quando ele vai entrar por uma competição, ele não vai entrar para perder. Aliás, ninguém entra para perder. Mas tem algumas pessoas, alguns atletas, que quando entram para uma competição, eles entram para não perder. E outros entram para vencer. É diferente. Mas eu digo assim, que quem está acostumado a competir e ir bem numa competição, fica muito bravo quando vai mal. Fica muito bravo. Até isso precisa ser trabalhado. Porque às vezes você está falando assim para ele, vem cá, essa competição aqui está dentro da sua periodização? Eu sei que é uma coisa difícil, uma coisa até... Mas a pessoa, não, mas eu devia, poxa, meu... Não, veja onde você está na tua periodização, veja onde você está na sua construção de performance para uma coisa maior. Mas ninguém gosta de perder. Ninguém vai gostar. A pessoa que está acostumada a vencer, ela não quer perder. Um do ser vencedor, humano, né? um campeão tem, entre aspas, um instinto assassino, de que na hora em que está ali é um jogo de vida ou morte. E eu digo isso porque eu, na adolescência, eu competi de forma amadora e muito pouco, assim, nos primórdios de uma coisa profissional, que nem dava chamar de profissional. E eu lembro de quando eu estava numa fuga do ciclismo e eu estava disputando com outro ciclista, eu ficava com pena daquele outro ciclista de dar na cabeça dele. Então, e talvez essa é uma das coisas que eu jamais seria um campeão no ciclismo.
Mas ter esse instinto assassino de que, assim, eu quero que meu oponente morra, entre aspas, ninguém quer matar ninguém, mas sim. é uma luta de vida ou morte e eu estou disposto a tudo, é um elemento de um campeão? Tá, não é, Álvaro, porque aí vai entrar numa coisa que eu chamo de combatividade. O conceito de combatividade, ele é assim, a competição, ela não é comparação. Então, muitos atletas pecam por isso e acabam se sentindo pressionados e acabam colocando tudo a perder, porque entra já se comparando. E não é. Competição é autossuperação, o tempo todo. Você vai agradecer, isso é uma coisa honrosa, isso é uma coisa nobre. Você vai agradecer e os seus competidores, assim, os seus adversários, por eles existirem ali para criar métrica para você. Mas é você com você mesmo. Na hora que você começa a entender que competição é autossuperação e você não está ali para matar ninguém, mas sim para matar a última versão que estava dentro de você, esse cara é o campeão. Enquanto ele ainda vive na sombra do outro adversário, enfim, esse daí ele está muito mais fadado à ansiedade, a ter depressão, a ter uma série de outros transtornos do que ser campeão. A mesma pergunta de outro jeito. O quanto quem se basta no sucesso e está fazendo aquilo para si, versus o outro que está fazendo aquilo para o outro, para a fama, para o pódio, para o aplauso? Então, eu acho que todo atleta que é campeão, quando ele faz um feito, em primeiro lugar, ele busca a autossatisfação. Eu vejo isso porque a gente vê, eu vi muitas construções de campeão, né? Mas uma coisa que a gente tem, o ser humano tem, é a questão do ego. O ego, ele atrapalha. O ego atrapalha muito. Então, quando você até conquista a sua primeira medalha, por exemplo, pelo amor de Deus, você tem ali você é abraçado, né? Ovacionado por toda uma população e você não quer deixar isso, porque é muito gostoso sentir, é muito bom sentir tudo isso. É Então as pessoas afetuoso. é afetuoso e as pessoas querem continuar sentindo aquilo também. Só que se você começa a dar mais vazão ali para o seu ego do que para os seus propósitos, aí você vai se perder. Eu vejo muito isso com um artista, vejo muito isso também dentro do esportes, né? Que no esportes, como tem muita competição, o tempo todo você está competindo, tem muito mais campeonato do que no ciclismo, do que nos esportes tradicionais. Então, para eles, se confunde também, porque uma grande ferramenta dele vem pelas redes sociais, né? Ainda tem essa relação entre o entretenimento e a alta performance, que não está muito bem definida ainda, esses caminhos todos. Então, eles se sentem muito mal, né? Se sentem muito. A frustração bate muito mais alta para eles do que qualquer outro no esporte tradicional. Mas no esporte tradicional a gente vê assim, que o ego vai acompanhar a sua trajetória, mas você tem que saber administrar, porque senão o tombo é grande. Então, você começa a perder medida. Você sabe que uma divagação aqui, eu tenho a experiência que eu fui diretor assistente de uma novela de televisão da TV Globo, e eu vivi uma situação muito curiosa que talvez você viva com seus pacientes, que é uma novela de televisão é uma obra aberta. Então ela começa, e aí, dependendo da audiência, determinados núcleos crescem ou diminuem. Isso. E aí foi curiosíssimo acompanhar essa jornada, porque principalmente eu tinha algum relacionamento social com algumas pessoas do elenco, e se saía no começo da novela, era uma pessoa de segundo escalão que era meio anônima. De repente, o núcleo daquela pessoa começou a crescer, ela começou a ficar famosa e começou a ser vista e até um pouco perturbada quando ia para um lugar social. E o núcleo esfriou e aquela pessoa voltou a ser meio anônima. Então, assim, é um processo quase que enlouquecedor, porque não está no controle dela, tem uma dinâmica de um monte de coisas.
E eu acho que o atleta ou a É a mesma personalidade coisa. vive essa jornada de que por circunstâncias que não estão sempre no seu controle, você ganha mais fama, mas essa fama escorrega entre os seus dedos e que você fica, o que que eu fiz de errado? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Por que que não está todo mundo me amando? Exatamente. Por isso que, assim, tem que estar muito firme no propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito como atleta? Então, se você... Eu sou um pouquinho dura também, Álvaro, desse sentido, porque quando a pessoa fala assim, então vai ser artista, então vai ser influencer, para de ser atleta. Então, quando começa assim, eu já... Peraí, então, o que você quer? Não tem... Também quer ser influencer? Vai ser um dos melhores influencers. Então vamos Sim. mudar de paradigma aqui, E tem entende? outros sucessos, tem vários sucessos que você Então, pode ter, mas atleta exatamente. profissional é duro. É duro. Eu acho assim, sabe, a gente está num momento muito psicologizado do esporte, que algumas pessoas, assim, que eu acho que existe a humanizar. Uma coisa é você humanizar o processo de construção de um atleta. Outra coisa é você psicologizar, né? Eu vou falar uma polêmica aqui agora. Psicologizar seria o quê? É o mimimi de não, O cuidado, não mimimi. pode. É o mimimi, porque, poxa, o esporte ele nasce muito para você. Da onde nasceu o esporte, né? Se você pegar lá na mitologia grega, quer dizer, lá em Olímpia, Uhum. nos esportes olímpicos, por que que eles surgiram? Por que que os jogos, né, esportivos surgiram? Surgiram para realmente para assemelhar os campeões eram assemelhados aos deuses, né? Então era uma homenagem aos deuses. Então Eram os representantes dos deuses, Fortios, eram semideuses, até o exatamente, né? demigods, né? Exatamente. Então Fortios, Sítios e Altios, né? Então os mais fortes, os mais velozes e os mais altos. Então era isso, né, que acontecia, porque era exatamente condições especiais. E essa tradição esportiva é muito forte. Ela está enraizada para quem ama o esporte mesmo. Isso está enraizado em você. Agora, você também tem todo o direito de falar, não, não vou competir, não estou me sentindo bem, eu não, eu não estou me negando a fazer essa competição, porque eu não, porque para a pessoa chegar a esse nível é porque ela chegou no limite extremo de tudo. Como eu falei para você, que é uma depressão? É sofrer depressão. Então você Uhum. se colocou numa pressão, você aceitou a pressão de muitos, você não soube falar não para muita coisa e adoeceu, né? E acabou adoecendo. Mas a partir do momento que você recebe um chamado de alta performance, você tem que saber que você vai até os seus limites, vai conhecer os seus limites. É o deus Agon, né? O deus da autossuperação. Né? Você vai ter comportamentos agonísticos ali. Então, eu entendo que a gente está vivendo uma era de chamar a atenção, de que muitos atletas entram em depressão, entram nisso, entram aquilo, nananã, mas eu tenho só medo, receio um pouco da gente confundir, é, humanizar esse processo, de psicologizar esse processo, e aí então você perdeu o encanto que o esporte sempre Dá, teve, né? dá colo quando é sua manha. É, da colo, eu vou chamar de mãe aqui, quando você, de repente, a gente está vivendo, né, um momento da era, né, pós-pandemia, enfim, que todo mundo está muito assustado, que todo mundo tem até um pouco medo de se colocar, de se levar até o limite. As pessoas têm medo disso, né? Eu entendo, a gente consegue entender a questão sócio-histórica que a gente está vivendo, mas a gente precisa entender que tem que tomar cuidado para não descaracterizar a questão do esporte e da alta performance propriamente dita, né? Senão você fica pessoas comuns, assim, sei lá. Alessandra, você não é uma pessoa comum e você, em 30 anos de carreira,
teve a confiança de atletas de múltiplas modalidades confiarem em você a cabeça delas. De uma certa forma, você é uma pessoa de alta performance. O que você aprendeu com as pessoas com as quais você trabalhou? Que eu aprendi que o limite você que dá. O limite é você que dá. Assim, você realmente, o que eu mais constatei, que realmente você é o do tamanho dos seus sonhos. Isso é o que eu mais aprendi com cada atleta, com cada jogador, com cada artista, que você é do tamanho dos seus sonhos. Então, é algo que só está com você. A gente, assim como uma mentora, ou então como uma preparadora mental, enfim, eu não sei, eu costumo olhar assim para a pessoa, ouvi-la, né? Eu preciso escutar essa pessoa, sentir, para eu poder fazer toda uma preparação mental exclusiva para ela. Mas tudo que você oferece, a pessoa só vai aceitar, enfim, se ela realmente tem um sonho grande, sabe? E um sonho da qual ela acredita. Então, ela tem que acreditar muito nela, na preparação, nas pessoas que estão envolvidas no processo dela, mas ela tem que ter esse sonho muito bem, como um chamado. Para mim, os desafios, né, de um atleta vêm como um chamado, e você aceita esse chamado e vai lidar com os medos todos que ele também vai apresentar, né, que são desafios. Então, às vezes, você vai ter o desafio ali de lidar com a tua fama, você tem medo, às vezes, do fracasso, às vezes você tem medo da rejeição, às vezes você tem medo de não conseguir o que você quer. Então, você estabeleceu lá uma meta, mas você não conseguiu. Então, peraí, vamos construir isso direito, vamos ver. E vão ter os percalços no caminho. Quando eu falo, né, quando você sai daqui e vem para cá, ela não é uma linha reta, né? É isso aqui, ó. É muito isso aqui até chegar onde você quer, porque é um caminho de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita entrega. E isso só você vai ser capaz de medir o que você quer. A gente está ali para ajudar as pessoas, né? Mas para você, você se tornou uma pessoa mais forte lidando com esses atletas e alguns que alcançaram as metas, outros que não alcançaram as metas. E para a pessoa, Alessandra, para profissional, você falou sobre a sua técnica, você falou sobre o que você aprimorou o seu trabalho. Mas eu estou aqui insistindo na pessoa física, a cidadã Alessandra. Sim. O que esses 30 anos de trabalho trouxeram para você? Me trouxeram isso, assim. Eu, na verdade, eu fui bailarina, né, Álvaro, também, né? Então, Ah, eu fui bailarina profissional. E, e por um problema nos joelhos, eu não fiquei, né? Eu falo, o balé não me escolheu. Eu escolhi o balé, mas o balé não me escolheu. Mas eu dancei, né? Eu fiz balé dos meus 4 aos meus 24 anos, né? E caramba. foi uma despedida, né? Fui me despedindo com 17 para 18 anos, descobri aí um problema nos dois joelhos, né? Uma artrose bem avançada lá, né? Naquela época. E depois fui só destreinando, destreinando, destreinando. Mas eu falo que o esporte, ele me ajudou a ter disciplina, ele me ajudou a ter cultura, ele me ajudou a me posicionar, a enfrentar meus medos, a enfrentar minhas dificuldades. E, né, e o apoio da família, que eu falei, ele é essencial para que você possa se sentir acolhido, se sentir segura. E mais assim também, né? Acho que não é só o esporte, a sua vida também. Na minha vida também tive que lidar com muitas resiliências, assim, com muitas questões muito fortes, né? Então, perdi meu pai muito cedo, com 18 anos de idade. Naquela época que ele morreu no dia 12 de março, no dia 15 de março entrou o Plano Collor. Você lembra do Plano Collor? Que Lembro. acabou com todo mundo, né?
Eu tinha 18 anos, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? O que vai acontecer? Então, não tive dúvida. Eu falo que ali foi minha primeira resiliência, assim, minha primeira fase de resiliência. Eu peguei um pedaço de papelão, Álvaro, sem brincadeira, um pedaço de papelão que tinha em casa, assim, coloquei, o que eu falei, o que eu sei fazer? Eu sabia dar aula, assim, eu sabia desde física, química, matemática, a Hum. língua portuguesa, história, fazia magistério, fiz magistério, a minha família é de pedagogos, assim. Falei, quer saber? Eu vou dar aula particular. Então, coloquei lá aulas particulares, naquela época era série ainda, né? Então, de Aham. a primeira a oitava série, e depois e colegial, coloquei assim. Preguei na varanda, assim, da minha casa, e as coisas, e assim, naquele ano, meu pai morreu em março, naquele ano, fechei o ano com 32 alunos. Então, eu estudava psicologia, pagava meus estudos com essas aulas, ajudava minha mãe, meu irmão, que tinha 14 anos de idade, né? Então, foi assim. Então, foi meu primeiro ponto de resiliência. Aí, meu segundo, outro ponto, foi quando eu tive que pensar, ou levava essa carreira aí, porque já estava consolidada, depois era só trabalhar essa questão de desenvolver, de repente, uma empresa de segundo tempo, chamado segundo tempo, sei lá, estou aqui, né? Uhum. De pessoas que precisavam de reforço escolar, essas coisas, ou largar tudo para ganhar menos de um salário mínimo fazendo estágio na Polícia Militar, porque eu queria ser psicóloga. Então, foi outra resiliência. E assim vai. Então, acho que tudo isso se mistura um pouco com aquilo que você acredita na vida, que quando você tem um sonho, quando você quer que as coisas deem certo, e muita gente falando o contrário, né? Falando, ah, isso é louca, isso é louca. Fiz vários momentos desse, né? Não na loucura, fiz como uma avaliação mesmo. Falei, não, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu vou, porque eu sempre acreditei numa coisa, a roda gira. Então, uma hora você está em cima, daqui a pouco você está embaixo, daqui a pouco você está em cima de novo, daqui a pouco você está embaixo de novo. A roda, né, a vida é assim. Então, a performance é assim também. Né? E É talvez esse isso. seja o teu repertório para fazer o trabalho excepcional que você faz com quem escolhe fa- ter você na equipe na carreira de alta performance. Alessandra, muito obrigado. Agradecer ao Henrique, que graças a assistir o programa de vocês, teve a provocação desse programa. Quem não ouviu, recomendo muito ouvir o Fala Avança, onde Alessandro e Henrique conversam sobre algumas coisas que falaram aqui, mas muitas outras, e principalmente a relação dos dois como uma equipe. E, Alessandra, vão ter outros convites, porque tem anotações Ah, aqui de então, pautas para a gente desenvolver. Mas muito, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade, pela sua transparência e em dividir com a gente a sua história e a sua opinião. obrigada a você, Álvaro. Estou aqui, na hora que vocês precisarem, só me chamar, com o maior prazer. Obrigado. Até a próxima, ouvinte. Obrigado por você que esteve Obrigada. com a gente até aqui.